Bom, começamos aí a segunda aula com foco em variáveis. Lembrando que essas aulas são voltadas para a disciplina de informática básica do segundo ano do ensino médio técnico, do curso de manutenção e suporte informática da Escola General Neto. Meu nome é Fabrício, sou professor da disciplina e a gente está usando essas aulas, esse material como um complemento das aulas, tá? O foco hoje é variáveis e, e a gente vai trabalhar hoje exatamente como manipular variáveis dentro do Shell Script. Para começar, a gente precisa conceituar a questão de variáveis, né? Então, na programação, variável é um método que a gente usa para poder armazenar dados na memória do computador. Armazenar esses dados para que posteriormente a gente possa tratar eles, que a gente possa, por exemplo, manipular eles e gerenciar eles de alguma forma, tá? Então, basicamente isso. Uma variável, então, é um método de a gente associar um espaço, reservar um espaço na memória do computador e armazenar alguma informação ali dentro, tá? Geralmente a variável ela vai, como o nome já diz, vai variar no decorrer da execução do programa. Então ela vai poder trabalhar com variáveis de vários tipos, né, de informações, textos, números, comandos, a gente pode armazenar em variáveis. Bom, um exemplo bem simples de variável, né? Por exemplo, aqui no Shell mesmo, no terminal mesmo, suponhamos que eu quero armazenar um número na memória do computador. Para armazenar esse número na memória do computador, eu preciso reservar um espaço. Para reservar um espaço, eu preciso identificar esse espaço de alguma forma. Então, para fazer essa identificação, na hora que a gente vai desenvolver o trabalho com variáveis, a gente precisa criar um identificador que seja associado a esse endereço, a esse local de memória que o sistema vai delegar para mim. E com base nisso eu vou poder futuramente armazenar um dado associado a esse endereço, associado a esse identificador. Tá? Para fazer um identificador, para gerar um identificador de variável, eu posso usar várias maneiras, posso utilizar vários métodos, por exemplo. Por exemplo, eu posso associar um endereço de memória à letra A. Tá? E dizer que a letra A é igual a 2. E dar um Enter. Prontinho. Tá? A partir de agora, tá? Eu tenho um endereço de memória no meu computador reservado, identificado pela letra A. Tá? E dentro desse endereço, tá? Eu associei ela ao número 2. Né? Então, por exemplo, se eu quero exibir essa informação, eu uso um comando echo, que é um comando utilizado para escrever alguma coisa na tela, e utilizo o símbolo cifrão e o nome da variável que eu acabei de gerar, número do identificador. Feito isso, ele vai imprimir na tela exatamente a informação que tinha lá dentro. Então ele vai buscar no endereço de memória associado ao identificador letra A informação que está associada, que está atribuída, no caso igualada, tá, no caso a esse identificador. Tá. O legal de tudo é que eu posso, por exemplo, também armazenar informações do tipo texto. Por exemplo, criar um identificador chamado nome e vou igualar ele ao nome Fabrício. Feito isso, eu coloco o comando echo, nome, e a saída do comando vai ser exatamente buscar lá na memória, exatamente no endereço nome, o conteúdo que tem lá dentro, chamado Fabrício. Mesmo que eu limpe a memória, tá? Eu basicamente vou conseguir buscar esse comando toda hora, sem problema. Tá? Agora, se por exemplo eu fizer isso aqui,
tá? E substituir o Fabrício por Luiz, automaticamente a variável perde a informação Fabrício e passa agora a armazenar a informação Luiz, ok? Então por isso que ela é chamada variável. Então ela está variando no decorrer da execução. Cada vez que eu associar uma informação a ela, ela vai armazenar essa informação nesse endereço pré-definido. Tá? Alguns problemas, alguns detalhes que a gente tem que ter alguns cuidados na hora de identificar variáveis seria, por exemplo, assim, nunca começar um identificador de variável com um número. Então, por exemplo, se eu colocar um nome e colocar igual a Fabrício, o sistema já não consegue identificar. Esse identificador é considerado inválido, ou seja, um identificador que não é considerado próprio para esse tipo de execução, para esse tipo de manipulação, né, no shell script. Outra coisa também, não pode conter espaço identificador. Por exemplo, se eu quero criar um identificador chamado nome do cliente igual a Fabrício, não vai dar também, tá? Porque ele não consegue identificar, esse espaço acaba gerando um erro no identificador. Agora eu posso, por exemplo, usar o underline. Aí sim. Mesmo assim fica muito grande o identificador, mas dessa forma o sistema aceita. Ó, eu posso chamar ele aqui, ó, nome do cliente. Tá lá, Fabrício, sem problema. Tá? Então são alguns detalhezinhos que tem que ter cuidado aí, tá? Outra coisa que eu posso também fazer com os valores que estão lá na memória é, por exemplo, se eu declarar uma variável chamada b, colocar um número 3 a ela. Beleza. Executar o comando echo b, tá ali, número 3, variável já está trabalhando, já tem uma informação associada a ela. Tá? Eu posso também, por exemplo, fazer um cálculo matemático. Por exemplo, e o A mais B. Tá lá. 5. Mas como 5? Da onde saiu esse número 5 se B é 13 e esse A vale quanto? A já tinha um valor associado a ele, lá no início, que é o número 2. Então a função, tá, é possível então realizar cálculo com os valores que estão na memória, como exibido aqui. Alguns cuidados que temos que ter, por exemplo, parênteses. Tem que ter cuidado, né? Esqueceu de fechar o parênteses. Ele vai gerar um errinho, tá? E vai eliminar a saída do comando, tá? Eu poderia colocar o parênteses, tá? Gerar um erro e resolver o problema da falta do parênteses lá, tá? Então isso é importante, tem que ter cuidado. Outra coisa também, tu viu que a gente abre e fecha dois parênteses, tá? Então A mais B, tá? Se eu, por exemplo, abrir e fechar só um parênteses, já tem um outro erro. Ele não consegue executar o comando de atribuição, ou seja, ele não consegue somar os dois valores, então tem que ser com dois parênteses. Outra coisa importante, se eu declarei a variável com A maiúsculo, tentar somar com A maiúsculo e foi declarada com minúsculo, ele vai automaticamente ignorar o valor e só vai considerar ele como uma variável zero, como não tem nada atribuído a A maiúsculo. Agora, se por exemplo eu colocar A maiúsculo igual a 6 e executar o comando de novo, aí eu já tenho um resultado diferente, tá? Então tem que ter cuidado com esses detalhes aí na hora de declarar variáveis, tá? Tem alguns cuidadinhos temos que ter aí com a parte de declaração de variáveis.
Bom, outro detalhe importante, vamos construir um pequeno programa que vamos realizar um cálculo com ele, tá? Vamos criar, por exemplo, uma interatividade com o usuário. Vou criar um arquivo chamado aula 3. Tá, vamos inicializar aqui a linha informando aí informações sobre o interpretador. Vamos criar uma mensagem imprimindo para o usuário colocar, por exemplo, um valor. Digite um valor inteiro qualquer e tecle Enter. Beleza. Tá. Vamos armazenar esse valor em uma variável, tá? Que vamos chamar ela de V1. Tá? Vamos imprimir uma mensagem onde nós vamos multiplicar o valor que ele digitou por 2. Então, o dobro de V1 tá, é V1 vezes 2. Tá? Vamos salvar isso aí. Tá? Vamos colocar a atribuição aula 3. Faltou chmod. Faltou um O ali. Aí, tá. Vamos colocar agora um ponto barra, aula 3. Vamos colocar o número 4. Beleza. Olha lá o que aconteceu lá. Tá? Digitei o número inteiro, número 4. O dobro de 4 é 8. Tá? Fez uma multiplicação simples ali do valor. Então, um exemplo aí de um script aplicando aí a parte de execução de cálculos matemáticos com adição utilizando valores em variáveis. Tá? Então, esse é um exemplo para a nossa aula 2. Até a próxima, galera!